Boa noite. Essa apresentação é para a matéria de Laboratório e Docência, né, no curso de Complementação Pedagógica em Matemática, apresentada pelos alunos Igor Duarte Bispo dos Santos e Sérgio Murilo Santos Xavier, no Polo de Vila Velha. Nós vamos apresentar sobre o livro do Gelson Iese, o capítulo 29, sobre prisma, tá? Algumas informações dessa obra ela é amplamente utilizada na educação, falando aqui do Rio de Janeiro, na educação do ensino médio do estado do Rio de Janeiro. Ela é o título Matemática Volume Único, os autores são esses quatro autores, a editora é a editora atual. Esse livro foi lançado em várias edições, mas o que nós trabalhamos no estágio foi essa edição, que é a segunda edição, no ano de 2002. Ele é um volume único, e o capítulo que a gente está analisando é o capítulo 29, de Prisma. Pode passar. Bom, os objetivos e a referencial da análise. Basicamente, a gente pensou em três eixos, né, de análise, né? O primeiro é a estrutura e organização, né, que são a distribuição do conteúdo e a progressão didática do capítulo. O segundo é a metodologia do ensino, que envolve abordagens pedagógicas, recursos visuais e exemplificações dos problemas. E a terceira é a avaliação propostas, que são exercícios e questões e concepção avaliativa. O referencial nosso teórico está empautado em dois parâmetros, né, que é o primeiro parâmetro curricular nacional, que foi o PCN, e a Base Nacional Comum Curricular, que é o mais atualizado, que é o BNCC, que é a tendência da educação matemática. Pode passar, Sérgio. Bom, a estrutura e organização do conteúdo. São 5 sessões, basicamente, tá? A primeira são os conceitos, que são a definição formal de prisma, né? Paralelepípedo. Os elementos que é dessa estrutura, desse prisma, então são as bases, arestas, faces laterais, altura. A classificação, que é a tipologia por número de lados e inclinação, então o prisma pode ser dividido entre reto, oblíquo e regular. Paralelepípedos e cubo são um caso particular, então ele vai dar formas de área total, diagonal e volume. E a quinta são as fórmulas, né, basicamente da área e dos volumes desse componente geométrico. Pode passar. Bom, os pontos fortes da metodologia do livro. Primeiro é apoio visual abundante. O livro tem bastante diagramas tridimensionais, né? Ilustrações geométricas, o que isso oferece uma riqueza de detalhe, principalmente para os alunos que vão estudar essa matéria, que tem uma grande dificuldade, né? E para nós professores, é um material amplo que conseguimos demonstrar para os nossos alunos como que essas peças são feitas e como que são resolvidos cada caso. Bom, o livro tem exercícios resolvidos, isso ajuda muito o aluno a exercitar e, por um lado, também o discente a saber ter um gabarito, né, oficial. Terceiro são planificação como recurso, né? Então, ele tem ali, no livro, ele tem figuras tridimensionais e também tem figuras em 2D, o que facilita a visualização espacial do estudante.
Pode passar, Sérgio. Algumas limitações, né? Esse livro é de 2002, né? Então, o conteúdo apresentado pronto, né? Eles só tem as fórmulas mesmo, eles não têm a dedução das fórmulas, o que poderia ajudar o, o discente ver a dificuldade de matérias anteriores dos alunos, né? Não sem resolução de problema inicial. O capítulo abre com definições abstratas, sem situação-problema, motivador que desperte a curiosidade. Não possui, sem tecnologia ou história, por exemplo, poderia usar alguns softwares ligados à matemática, à geometria, o que facilitaria a compreensão dos alunos, por exemplo, o GeoGebra, que é muito utilizado, e sem conexões interdisciplinares, o que a BNCC explora, né? Ele faz com que tenha conteúdos que tenham interdisciplinaridade com arquitetura, engenharia ou física, por exemplo. Pode passar. Bom, a distribuição do conteúdo. O que há no capítulo, por exemplo, ele é classificado em conceitos e elementos de classificação. Basicamente, prisma, né? Os casos particulares para paralelepípedo e cubo. Ele tem fórmulas de áreas e volumes diagonais. Ele é dividido entre, no final, exercícios, testes. Basicamente, os exercícios são os testes vestibulares, né? E alguns desafios. A nossa análise crítica. A progressão dedutiva, no geral, a particular, lógica é bem encadeada. Ela abre por uma definição abstrata do prisma, né? Sem nenhuma situação, problema que motive o tema. Poderia ser pensado num terreno, por exemplo, de casa, né? Conteúdos apresentados pronto ou caráter linear expositivo no livro impresso. Nós não, essa edição não tem nenhum tipo de conteúdo fora do livro. Poderia ter, por exemplo, na época, programação que pudesse ajudar o discente e o docente na hora de dar aula. E o pré-requisito respeitado são as áreas planas, os Pitágoras e trigonometria. A próximo, o meu amigo Sérgio vai apresentar a partir do próximo slide. Então, só uma observação aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sérgio aqui falando. Só uma observação aqui do referencial teórico. A gente vai falar de algumas siglas o tempo todo, tá? Aí está aqui, ó, Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, Base Nacional Comum Curricular, BNCC e Tendências de Educação Matemática. Acho que é isso. Tá, vamos lá. Slide 8. Tá, e metodologia de ensino. A gente tem estratégias predominantes, exposição, definição de fórmula, aí tem aqui também, abaixo disso, exemplos resolvidos passo a passo, forte apoio visual, diagrama 3D e fotos. Como vocês veem aqui, as imagens do livro ao lado, ele é bem forte nisso. Esse é um dos pontos aqui mais fortes dele, que é a parte visual dele, é muito rico em imagens 3D, que isso facilita a visualização do aluno. Planificação para reduzir as áreas. Planificação é colocar isso num plano. E análise crítica. Metodologia expositiva, dedutiva, o aluno recebe conhecimentos prontos. Isso é uma crítica. Pontos fortes. A planificação conectada ao 3D, ao plano, e 3D ao plano, e apoia a visualização, ou seja, isso facilita muito o aluno. A fórmula do volume é só enunciada, sem construção com o aluno. E também tem ausência de resolução de problemas como ponto de partida, história e tecnologia e material manipulável. Ou seja, um ponto forte aqui na crítica é a falta, como meu colega já falou, é a falta de conexão da matemática aqui com o dia a dia, com outra realidade. Como o livro avalia? A avaliação proposta. Como o livro avalia?
exercício de aplicação, vários contextualizados, testes de vestibulares e múltipla escolha, desafio que entregam trigonometria, contextos reais, que ele cita um exemplo aqui no livro da caixa d'água, bem interessante, e análise crítica. Boa quantidade e variedade contextualizadas alinhadas ao PCN. Predominância de questões procedimentais. Aí o exemplo aqui, ó, calcular área e volume os conceituais. Ele tem forte orientação vestibular, que é o perfil do treino de prova. Aí uma crítica aqui, quase não há de justificar, demonstrar, nem autoavaliação ou tarefas investigativas. Análise crítica da perspectiva pedagógica. O modelo expositivo transitivo. O livro apresenta ao aluno fórmulas apresentadas prontas, o estudante como receptor passivo, sem investigação ou problematização. Aspectos da BNCC e da DCN. Problemas como ponto de partida, construção coletiva e de significados. E aqui o uso de tecnologias, como o meu colega Igor falou, a geoálgebra, conexões interdisciplinares. Um ponto aqui desse software é que é um software de matemática, e isso seria, dentro aqui da nossa análise crítica, um ponto bem interessante para o aluno conseguir visualizar a partir da geometria. Um outro ponto aqui, contextualização histórica. A obra foi traduzida antes da BNCC, que em 2018, e encontra-se na PCN, que é em 1998. A crítica não é incoerência interna da obra, mas necessidade de que o professor contemporâneo de conhecer suas limitações e compreendê-las. Recomendações pedagógicas, que foi coisas que a gente já falou aqui. Contextualização inicial. Introduzir o capítulo com situações, problemas do cotidiano. Embalagem, reservatório, estrutura e arquitetura. Tecnologia educacional. A gente já falou aqui do Geoálgebra, não só ele, né? A gente citou ele, mas existem outros. Mas a gente pegou esse aqui como referência. Para a exploração dinâmica das figuras, rotação, planificação, interação visual com 3D. Atividades investigativas, propor questões abertas que evita matemática, justificativa e raciocínio de múltiplas estratégias de resolução, conexão interdisciplinares, ampliar vínculo com física, engenharia, arquitetura, explorar volumes, tanques, estruturas. Tanto eu como meu amigo Igor, nós somos engenheiros, então a gente é de aula de engenharia, então a gente entende a necessidade que a matemática tem de contextualizar com esses assuntos da física e da ciência no geral. Metodologia diferenciada, incluir tarefas com diferentes níveis de dificuldades e suporte estruturado para estudantes com maior dificuldade. Síntese de pontos fortes e pontos críticos. Pontos fortes, sequência clara e bem encadeada, excelente apoio visual, foi o ponto mais forte aqui do livro, na minha opinião. Planificação como recurso de visualização, exemplos resolvidos passo a passo, exemplos variados e contextualizados, e os pontos críticos. Abordagem positiva, ou seja, o aluno passivo, né? Ele só recebe ali o conteúdo e fórmulas apresentadas prontas, avaliação focada em procedimentos e vestibular, sem investigação, história ou tecnologia. Obra anterior à BNCC. Chegamos aqui à conclusão. O capítulo apresenta os primas de forma clara, bem ilustrados e logicamente encadeada, com destaque à planificação como recurso de visualização. Porém, adota metodologias predominantes expositiva, em que o conhecimento é dado pronto ao aluno, ou seja, o aluno é o receptor, ele só recebe isso, mas ele não tem tanta participação. A avaliação é farta e contextualizada, mas orientada a procedimentos e ao vestibular, com poucas chances de argumentação, investigação ou autoavaliação. A nossa leitura, o material tecnicamente sólido, mas que isolado não desenvolve todas as competências da educação matemática. Cabe ao professor complementá-la
com complementação, jogos e outros recursos que a gente citou. Então, nossa conclusão aqui é que o livro é muito bom para o vestibular, mas falta alguns detalhes, né, para a vida e o cotidiano do dia a dia para o aluno. E aqui a gente fecha a nossa apresentação. Muito obrigado, e é isso. Fechou, Igor?